1 Timóteo, capítulo de número 1. Diz o seguinte, a epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, o verdadeiro filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Verso 3. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para demonstrar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo desta demonstração é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que diziam, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Sabemos que a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam a práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso e para tudo o que se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual eu fui encarregado. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Esta é a demonstração que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmado nelas, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Ó Deus, é Tua palavra, Senhor, e pedimos que o Senhor possa, ó Pai, poderosamente falar ao Teu povo. Abre os nossos olhos, Senhor, nosso entendimento, que o nosso coração seja um solo fértil nesta manhã, neste dia que o Senhor nos convoca, que as Suas verdades não sejam aqui somente ouvidas, mas amadas com reverência, Senhor, e vividas para a glória do Teu santo nome. Guarda-nos, Senhor, para que nossos corações não se desviem desse momento em que Tua voz está soando aqui neste lugar. E que ela opere, ó Deus, por meio do Teu Espírito, a Tua vontade. Em nome de Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Nós estamos vendo, nesses últimos meses, noticiários de todas as formas, apresentando alguns conflitos entre países no nosso mundo. Mas, ao estudar esse texto, eu fiquei a pensar, se amanhã nossos noticiários informassem que nós estamos em guerra, qual seria a sua reação? Se amanhã os noticiários informassem que o nosso Brasil acabara de entrar em guerra, qual seria a sua reação? No mínimo, em situações de conflito armado,
é imperativo que devidamente venhamos a estar preparados para o embate. Tal necessidade se justifica na compreensão de que uma guerra ela não é vencida com tanta facilidade. A própria história da humanidade testemunha a perda em guerras de inúmeros soldados e, com toda certeza, registra a história deste mundo, grandes guerras e grandes derrotas, justamente porque subestimaram o poder do adversário. E ninguém pode entrar numa batalha, nenhum país poderia entrar numa batalha sem ter um preparo ideal, sem ter aquilo que de fato pudesse levar o país a vencer um confronto com o inimigo. Que Deus nos livre, irmãos, porque se isso acontecer no Brasil, o primeiro a morrer somos nós. Não temos armas. Como vamos nos defender? Que Deus nos livre disso. Porém, irmãos, mesmo que os nossos noticiários ainda nos tranquilizem, as Escrituras, elas afirmam, nós estamos em guerra. Há uma imagem nas Escrituras descrevendo que nós, cristãos, nós estamos em guerra. Nós não estamos no Walt Disney, nós não estamos num ambiente de uma alegria tão extrema ao ponto de não enxergarmos o que de fato está por trás dos fatos que acometem a humanidade. Sim, as Escrituras elas dizem que nós estamos em guerra. A Igreja de Cristo, ela está concentrada geograficamente em diversos lugares deste mundo, no entanto, ela encontra-se num único campo de batalha. Nós estamos em guerra, diante de um adversário, e a Escritura diz que nós somos soldados nessa batalha. A grande pergunta é, se de fato nós estamos em guerra, se esse é o ambiente, nós estamos preparados para o embate? Nós estamos preparados para o combate? Se a Escritura apresenta que nós estamos em meio a uma guerra, estamos preparados para combater? A igreja de Éfeso, ela encontrava-se cercada de inimigos e Paulo, portanto, instruiu Timóteo a permanecer firme em seu posto e combater os erros disseminados pelos mestres de novidades que distorciam o uso da lei para impor aos cristãos caminhos alternativos de salvação. Então, Paulo, ele vem orientando o jovem Timóteo para que ele não viesse a vacilar, pois era algo que era a integridade da igreja, a alma da igreja que estava em jogo. E observamos desde o primeiro capítulo que Paulo vem a orientar Timóteo para que Timóteo entenda a necessidade e a gravidade dos judaizantes no seio da igreja. Contudo, a imagem que nós temos do primeiro capítulo é bem firme pelos termos que Paulo usa, porque há um conflito. Lidar com o erro é lidar com aquilo, é guerrear contra o mal. E Paulo tinha essa ideia, e ele não desejava que o seu discípulo ele fosse para o campo de batalha sem o devido preparo. Ele sabia que Timóteo iria enfrentar grandes lutas. Ele sabia que Timóteo precisava de coragem. O próprio Paulo chega a instruir Timóteo na epístola para que ele tenha coragem de enfrentar os desafios que estão no seio da igreja. E era necessário, então, Paulo não só instruí-lo, mas dizer: prepare-se, você esteja preparado para você combater o bom combate. Porque o que está por trás, irmãos, não é somente um conflito entre ideias, não está somente um conflito filosófico, não é simplesmente dois homens tentando, na discussão, chegar a um veredito ou chegar a uma conclusão sobre o que é verdade. O que está por trás da imagem é que existe um embate entre o próprio Satanás. Quem está por trás, Paulo vai mostrar, quem está por trás das heresias dentro da igreja, quem está por trás das filosofias que são contrárias ao Evangelho, é Satanás, usando a sua mesma estratégia
de sempre. Foi assim que Deus disse. Então, não era só o confronto com homens, era um confronto com o próprio maligno. E Timóteo não poderia deixar de guerrear, porque se ele é desleixado com isso, se ele não batalha, com toda certeza a igreja sofreria os danos de sua negligência. E como nós sabemos, irmãos, a guerra da verdade contra uma mentira é uma guerra que afeta diretamente a alma. Porque uma alma que anda no caminho da mentira, ela automaticamente, ela trilha o caminho da destruição. Então, Paulo não está negociando como nós observamos, não há negócio de Paulo. Paulo não está dando uma opção ao pastor Timóteo para que ele reflita, né? Porque muitas vezes podemos pensar assim que o pastor ele tem a opção ou não de entrar em conflitos ideológicos. Há muita gente pensa assim, o pastor às vezes entra nos debates que não tem nada a ver e fica criando confusão. A percepção inicial na mente de muita gente é que é só entrar em confusão, é só entrar em debates sem nexo. O que Paulo vai mostrar a Timóteo é que um pastor fiel, ele não pode negligenciar isso. Por quê? Porque é função dele combater o erro. Ele foi posto na igreja de Cristo para combater o erro. É impressionante que, quando tivemos aqui um espetáculo da fé, e eu fiz uma postagem fazendo uma crítica a um evento que teve aqui na cidade, aí teve alguém que me procurou e disse, é porque o senhor usa linguagem muito, muito pesada, talvez o senhor tivesse usado uma linguagem melhor. E eu disse, por que então você não falou usando a linguagem correta? Por que você não combateu o erro usando a linguagem correta? Mas essa mentalidade que está por trás é que o pastor não deveria se envolver nessas coisas, porque não é competência do pastor. Paulo está dizendo, não, combata, Timóteo. Você vai ter que combater o bom combate. E se prepare para o combate. Se prepare para esse combate. Você percebe isso logo no verso 18. Veja, esta é a demonstração que faço a você, meu filho Timóteo. Percebem? Esta é a demonstração. Há o carinho de Paulo, porque Timóteo era o filho na fé, mas observem, Paulo não está falando aqui como um pai espiritual. Por que não? A imagem que temos aqui é de um general dando ordens. Eu faço essa admoestação a você. Algumas traduções, elas dizem assim, eu peço, mas essa tradução ela não reflete a intensidade do termo. E a NA traduziu como, eu admoesto, dá uma intensidade, porque Paulo não está falando como um pai, mas Paulo está falando como um general, dando uma ordem. O termo é um termo militar, é alguém que tem uma patente superior, que está dando a ordem a alguém de patente inferior, e ele deve executar esta ordem. A imagem é que Paulo é o general do exército que recebe a ordem do comandante para que o soldado ele cumpra a sua ordem. A imagem é essa, Paulo que está como um general do exército divino, dando uma ordem ao soldado Timóteo, e essa ordem não provém de Paulo, é uma ordem que vem do comandante-chefe. Portanto, a ordem é do próprio Deus. Não é uma ordem de Paulo, não está dando uma ordem, não é uma ordem dele, de interesse dele, da mentalidade dele. É porque
o que se espera que Timóteo faça não é uma perspectiva de Paulo, é uma perspectiva do próprio Deus. Timóteo, lute pela verdade, essa é a vontade de Deus. Não é a vontade de Paulo. Então, Timóteo, ele deveria obedecer às ordens que seriam ditas, porque elas provêm do próprio Deus. E a ideia aqui é de que ele deveria estar disposto para o serviço. Ele deveria servir. Ele está sendo convocado. A ordem, admoesto, não só fala da necessidade de Timóteo obedecer, mas da prontidão em obedecer. Ele poderia receber a ordem e não executar. A expectativa de Paulo é que ele não só obedeça, mas ele esteja pronto, ele se apresente para o serviço. Por quê? Porque essa linguagem já está descrevendo, tem uma guerra. Existe uma guerra por trás. Por isso, essa imagem de um soldado que está sendo convocado e ele deve obedecer às ordens do comandante divino, que é transmitida pelo seu general, o apóstolo Paulo. E aí você veja que Paulo, com suas ordens militares, essas ordens, elas eram, se você observar o texto, esta administração que faça a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito. A grande discussão é que conteúdo estava inserido dentro das profecias. Que profecias são essas? Há muitas conjecturas, discussões, mas William Hendriksen, ele resume muito bem o que os teólogos eles ficam a discutir, que ele diz, as palavras, as profecias, em primeiro lugar, nós devemos entender como aquilo que está sendo ou que está em conexão com a ordenação de Timóteo. Se você andar um pouquinho, vá para o capítulo 4 rapidamente, veja o verso de número 14. Capítulo 4, verso 14, Paulo diz a Timóteo, não seja negligente, não negligencie Timóteo, para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. E aí você vê que Paulo, ele volta a tocar nesse assunto na primeira carta, ainda no capítulo 6, a respeito do dom que Timóteo recebeu. Na segunda epístola, Paulo vai falar sobre isso. Então, William Hendriksen, ele resume o pensamento dos teólogos, dizendo, provavelmente, as profecias foram da seguinte natureza, destacavam Timóteo para o serviço especial no reino de Deus, ou seja, o Espírito Santo separou Timóteo para o serviço do reino, resumiu em suas profecias os deveres de Timóteo e pode ter um aspecto preditivo também, anunciando a Timóteo os seus sofrimentos e também o conforto diante das dificuldades que ele teria nas tribulações. Ao que tudo indica, e você não tem como nós observarmos desde Atos até o final de Timóteo agora, mas ao que tudo indica que o Espírito Santo ele confirma a vocação de Timóteo. Paulo diz o dom, ou seja, Timóteo recebeu o dom, o Espírito Santo dotou Timóteo com o ensino, com o dom da pregação, e disse, olha Timóteo, você vai sofrer, alguns teólogos dizem assim, provavelmente os mesmos termos que o Espírito Santo anunciou a Paulo quando ele foi declarado pregador dos gentios, provavelmente isso deve ter acontecido com Timóteo.
entendendo que Timóteo está em Éfeso, e ali, Éfeso, existem outras igrejas, essa carta, esse combate não era só um combate localizado, mas geograficamente mais extenso. E Paulo diz que Timóteo foi separado segundo as profecias. E veja, irmãos, quando Paulo diz isso é importante no verso número 18, porque ele está segundo as profecias que anteriormente foram feitas ao teu respeito. Quando nós fomos para o capítulo 4, veja, acontece uma série de eventos. O Espírito Santo convoca ou vocaciona o jovem pastor. Esse jovem pastor, ele recebe o reconhecimento da igreja, e Paulo diz que em seguida o presbitério impõe a mão sobre ele. É uma sequência de eventos. É uma sequência de eventos. Então, observem bem, não é uma coisa que o Espírito Santo falou, pronunciou de forma privada, foi algo público, que Timóteo tem o conhecimento, ou próprio Paulo tem o conhecimento, a igreja tem esse conhecimento, o presbitério tem esse conhecimento, e aí Timóteo chega a ser ordenado ministro do Evangelho, conforme as profecias. Então veja, primeiro houve a vocação do Espírito em Timóteo, depois veio um reconhecimento da igreja, da vocação de Timóteo por causa da profecia, e depois veio o presbitério e impõe a mão e ordena o pastor Timóteo. Por que Paulo está dizendo isso? Conforme as profecias que anteriormente foram feitas. Por que Paulo está lembrando isso? Porque o que Paulo está dizendo é: Timóteo, eu te admoesto, esta é a admoestação que faço a você, segundo o seu chamado. Às vezes eu fico pensando, por que esses autores não colocam a coisa mais objetiva, fica com esse arrudeio todinho, só para dificultar o caminho da exegese? Diz Timóteo, eu faço essa admoestação a você, segundo a vocação, a sua vocação. Lembre-se, você foi vocacionado para isso. E a prova é o testemunho do Espírito, da igreja, a imposição do presbitério. Você foi chamado para isso. Isso implica no seguinte, irmãos, desses textos. Nossos pais puritanos, por exemplo, afirmaram o seguinte na pergunta 158 do Catecismo Maior de Westminster: por que a palavra de Deus deve ser pregada? A palavra de Deus deve ser pregada somente por aqueles que têm dons suficientes e são devidamente aprovados e chamados para o ministério. Veja, quem pode pregar a palavra? Somente aqueles que foram chamados para isso. Johannes Gerhard Voss, conhecido como pai da teologia bíblica, ele comenta, dizendo o seguinte: essa pergunta do catecismo trata especialmente de que tipo de pregação da palavra? Prestem atenção. Trata da pregação da palavra numa congregação da Igreja de Cristo. Quem não for ministro, ordenado ou licenciado, pode testemunhar de Cristo, em particular ou em público, conforme a oportunidade o permita. Mas a pregação pública, oficial da palavra na igreja, deve ser feita apenas por aqueles devidamente separados para essa obra. Isso significa dizer, irmãos, que mesmo os presbíteros sendo aptos para o ensino e para instruir a igreja em dados momentos, é prerrogativa do ministro a pregação da palavra. É prerrogativa exclusiva do docente da igreja a pregação da palavra. Por que Paulo não disse os presbíteros também aqui nessa fala? Poderia ter incluído todos os líderes da igreja, mas ele disse: Timóteo, é seu dever, você foi vocacionado para isso.
Por quê, irmãos? Nós já explicamos no sermão passado, e Johannes Gerhard Voss explica dizendo o seguinte: há qualificações espirituais, intelectuais e educacionais sobre as quais se deve insistir para que a igreja tenha um ministério adequado. Um homem incapaz de pensar corretamente, incapaz de detectar a falácia de um argumento perverso, é passível de ser ele mesmo desviado por um falso ensino e, por sua vez, capaz de desviar outros. Um homem a quem falta educação geral e teológica normalmente não será capaz de fazer justiça à grande obra da pregação da palavra de Deus e correrá o perigo de pregar uma mensagem desequilibrada ou parcial. O que Johannes Gerhard Voss está dizendo é que o ministério da palavra envolve a dedicação exclusiva ao ofício, dedicando-se tempo a conhecimento, preparação de sermão, tudo para a pregação da palavra e também defender a igreja dos erros. O que pressupõe é que o ministro ele deve ser preparado, que todo ministro ele se eleva em conhecimento para que com eficácia ele possa proteger o rebanho. Paulo está chamando Timóteo a que ele assuma a responsabilidade, porque a vocação é dele. E ele deve combater o bom combate. Compete a ele essa luta. É óbvio, irmãos, que os presbíteros, eles defendem a igreja do erro. Paulo já denuncia esse problema, a negligência dos presbíteros. Mas é o soldado Timóteo quem vai à frente. É o pastor quem dirige a igreja e defende a igreja. É que se espera que isso seja algo do ministro do Evangelho. Timóteo, você foi ordenado para isso. Você foi ordenado para isso. É sua competência. Vá. Mais interessante, irmãos, mais interessante. Se você perguntar assim, então, pastor, por que os presbíteros pregam? Na ausência do pastor, eles são aptos para o ensino. Eles pregam. Mas o ministério da palavra é dado ao docente da igreja. É o docente da igreja. Mas observe também uma coisa, né, que quando Paulo fala sobre essas profecias, é interessante que Paulo também está chamando que essa é uma vocação do Espírito. É reconhecido pela igreja. É confirmado pelo presbitério. Nós às vezes observamos pessoas que querem chegar no pastorado e talvez até no presbiterato, que eles só contam exclusivamente com a percepção da família, da esposa ou de um amigo e não da igreja. Paulo diz que essa é uma percepção que é o próprio espírito da igreja. O próprio Espírito convence a igreja que aquele homem é separado para o ministério. E automaticamente o presbitério, ele reconhece isso. Sem esse reconhecimento, nunca, provavelmente, fora chamado para o ministério. Não era o caso de Timóteo. Timóteo passou por todos os estágios. A vocação do Espírito, o reconhecimento da igreja e a ordenação do presbitério. E como William Hendriksen coloca, provavelmente recebeu também o consolo. O consolo de Paulo. Veja, não é somente o Espírito que o vocaciona, é o Espírito também que o consola. E aí é como se Paulo estivesse dizendo as seguintes palavras: meu filho Timóteo, lembre-se do dom que recebeu, da sua vocação,
das palavras do Espírito. Aí Paulo continua, para que firmado nelas, você combata o bom combate. É interessante, irmãos, porque ao atender o chamado para o ministério, Timóteo recebeu ordens de combater o bom combate. Observe, combata o bom combate. Se existe o bom combate, há combates que não são bons. Isso é importante, irmãos, por quê? Considerando que alguns ministros são chamados a batalhar por coisas que não lhes competem, como questões de ordem administrativas, por exemplo. Veja, não que o pastor ele não possa opinar, se inteirar das questões administrativas da igreja. Não é isso. Mas o que Paulo está dizendo é que o pastor Timóteo ele deve combater o bom combate segundo a vocação dele, e o foco dele é o ministério da palavra. O pastor ele não foi colocado na igreja para ser tesoureiro da igreja. Ele não foi colocado na igreja para promover eventos. O pastor ele não é colocado na igreja para promover tantas outras coisas, senão o foco dele é o ministério da palavra. É interessante, irmãos, que a gente vê por aí, em muitos presbitérios, pastores, visitas, 1000 visitas durante o ano, com sermões medíocres dominicalmente. Paulo está dizendo que a principal tarefa de Timóteo não é administrar a igreja, não é promover cursos, não é promover nada. A principal tarefa de Timóteo é que ele deve combater o bom combate. Ele deve combater o bom combate. E aí, irmãos, por que essa preocupação de Paulo em combater? Por que ele não colocou assim, combater o combate? Por que ele não disse assim, combata o combate? Mas ele disse, o bom combate. Como falamos, em primeiro lugar, existem combates que não competem ao pastor, então o bom combate aponta para aquilo que de fato deve ser combatido. Mas isso tem um aspecto motivador também para Timóteo. É o bom combate. O que Paulo está dizendo é, não vai ser uma tarefa fácil, Timóteo. Pastorear a igreja de Deus, combater o bom combate, não é uma tarefa fácil, Timóteo, mas é o bom combate. Tenha consolo. Essa é uma tarefa boa. E surge isso para mostrar, estimular o pastor a perseverar nesse combate. E aí, irmãos, por que isso é importante? Porque, irmãos, imaginem que o pastor Timóteo está pegando uma igreja perturbada teologicamente. Pecados estão no meio da igreja. Problemas por causa dos desvios doutrinários. E Timóteo precisava do consolo para enfrentar essas coisas. Esse é um bom combate, Timóteo. Esse é um bom combate. Certa vez um puritano disse, Deus não dá um fardo sem que antes enlargueça as costas. E é interessante, irmãos, porque a profecia ainda está em vista aqui. Olha, Timóteo, é difícil, você vai se esgotar, você vai suar, você vai se entristecer, mas lembre-se que você foi vocacionado e combata o bom combate.
Lute, Timóteo. Você foi vocacionado, lute. O Espírito Santo estará com você. Aquele que o chamou, ele vai lhe guiar, ele vai lhe ajudar. Continue. Uma das grandes coisas que os pastores devem pensar é que eles não fazem nada pelas suas próprias forças. Se não for a graça do Espírito, se não for o Espírito auxiliando o ministro do Evangelho, a casa cai. Se não for o Espírito Santo conduzindo, se não for o Espírito conduzindo a vida do ministro do Evangelho, não haverá, irmãos, como perseverar nesse caminho. É preciso a graça de Deus sobre ele. E Timóteo precisava de motivação. Por quê? Como falei a vocês, não é uma simples batalha entre um pensamento filosófico e outro, mas aqui a ideia é que os oficiais de Cristo estarão enfrentando uma perversão que é instigada, inspirada pelo próprio diabo. Veja que isso fica mais claro no capítulo 4. Dê uma olhadinha rapidinho, o verso 1. Ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Veja, essa é uma guerra contra o inferno, Timóteo. Seja firme, Timóteo. Porque toda esse estímulo, lembre-se, Timóteo, das profecias, lembre-se, Timóteo, da sua vocação, combata o bom combate, esteja pronto para combater, o Espírito o guiará, o Espírito lhe ajudará, aquele que o chamou, ele vai lhe conduzir, porque essa é uma guerra contra o próprio mal. Irmãos, pastores omissos, preguiçosos, entregaram a igreja de Cristo ao inimigo. Pastores que não combatem o erro, entregaram a igreja ao diabo. Pior ainda, eles mesmos se alistaram no exército inimigo. Eles mesmos se alistaram no exército inimigo. Logo, eles não estão a serviço do reino, mas do maligno. Porque olha a ordem de Paulo. Lute, Timóteo. Seja perseverante. Aquele que o vocacionou está com você para você combater o bom combate. Porque essa é uma luta contra as trevas. E você não pode negligenciar isso. O porquê, irmão, de tantas igrejas entregues a erros, a malícia do engano, as filosofias, porque os ministros silenciaram a voz de Deus. Com o discurso de que é só uma forma de pensar, com a preocupação do politicamente correto, eles simplesmente entregaram à igreja todo tipo de erro. Não é à toa que muitas igrejas, mulheres são feministas. Não é à toa que em muitas igrejas, muitos são lulistas, marxistas, defendem psicologia. Por quê? Porque os pastores entregaram a igreja ao diabo. Porque quem opera por trás desses erros que se infiltram na igreja de Cristo é Satanás.
Por isso que Paulo está dizendo, Timóteo, não vacile, combata o bom combate e lute. Olha, vai ser cansativo, é uma briga contra o maligno, mas o Espírito que o vocacionou está com você, continue. E aí veja, irmãos, para enfatizar, Paulo disse, há ensinos de demônios, não tem meio termo, acabe com isso. Se não é evangelho, é doutrina de demônio. O pai do erro teológico é Satanás. Ele disse, foi assim que Deus disse? Não foi. Ele mentiu. E muitas vezes nós queremos chamar igrejas de saudáveis. Quando o erro domina, às vezes eu vejo pessoas querendo permanecer em igrejas que não são saudáveis, onde se prega o erro por tantas outras questões, enquanto Satanás está falando na boca dos ministros, enquanto os líderes estão sendo usados por Satanás para o erro entrar, e tem gente achando que isso é bíblico. Ela diz, combata, Timóteo, o bom combate. Não vá, Timóteo, para a igreja de Éfeso dizendo, isso é questão de opinião. Era até um memezinho aí, né? É minha opinião. Não, cada um tem a sua, é uma visão diferente. Ah, o culto lá é mais alegre, né? Mas o importante é que está adorando a Deus. O importante é que está adorando a Deus. O importante é que o povo está na igreja. Né? Ah, pastor, eu vou para aquela igreja porque a minha esposa, ela se sente bem lá. Veja, olha como as pessoas mudam de igreja. Porque eu vou me sentir bem lá, porque minha mãe está lá, porque meu cunhado está lá, porque o meu tio congrega lá. Eu vou estar perto do meu pai e da minha mãe. Quantos não irão para o inferno junto com os seus familiares? Porque passaram a vida toda imaginando que estavam ouvindo pregação e estavam ouvindo os ministros de Satanás plantarem o erro e destruir a igreja. Paulo não diz, não, numa perspectiva diferente, Timóteo. É o diabo que está por trás dessas heresias. Combata o bom combate. Irmãos, Paulo está avisando, lembrando algo, veja no contexto maior. Olha, irmãos, lê paralelamente com 1 Timóteo e 2 Timóteo a carta de Éfeso. Paulo já havia falado duas coisas. Capítulo 4, Paulo disse, o ministério da palavra foi dado à igreja para amadurecer a igreja, para que a igreja não ande em todo vento de doutrina. Paulo já tinha falado isso. Mas na frente, qual é a grande imagem que Paulo descreve? O soldado, revista-se, capacete, escudo, espada. É dentro desse ambiente, imagine, irmãos, a mente de Timóteo fresquinha, com essa imagem que o próprio Paulo fala do capítulo 4 do Evangelho como aquilo que amadurece, que protege a igreja, que mais na frente Paulo diz um soldado que está plenamente armado para a batalha. Imagine isso na cabeça de Timóteo, e Paulo agora dizendo a Timóteo, combata o bom combate. Esse realismo bíblico que muitos inventam, do sincretismo religioso, hoje todo mundo pensa
pensa de um jeito dentro da igreja. É psicologia, é feminismo, é marxismo. Seja a prostituta de Roma, irmãos, ou as seitas evangélicas, distorcendo a verdade, ali está o trono de Satanás. A nossa confissão de fé diz que algumas igrejas se desviaram tanto da verdade que hoje são sinagoga de Satanás. Sinagogas de Satanás. Veja, irmãos, você vai ver no decorrer do texto como é sério o assunto. Porque Paulo endossa essa preocupação do combate e ele chama a atenção para uma questão importante. Porque você vai combater, lógico, pela verdade. E Paulo dá uma informação aqui importante. Porque, veja, observe no verso 19. 1 Timóteo ainda, verso 19, do primeiro capítulo. Mantendo a fé, veja, combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. É interessante, irmãos, isso aqui, porque Paulo ordena que Timóteo se apegue à fé e à boa consciência no combate. Como toda a linguagem é militar, é como se Paulo estivesse dizendo ao jovem pastor, que a sua munição seja a fé e a boa consciência. Essas são as duas armas, duas virtudes. É impressionante que essas duas virtudes, elas não somente aparecem na própria epístola, no capítulo 1, no capítulo de número 3, e aparecem em outras epístolas de Paulo, que mostra que há uma relação profunda entre a fé e a consciência. A fé aqui, Paulo como nós já fizemos a aplicação, já fica claro para nós que a fé aqui é a verdade. A fé aqui é sinônimo de verdade. Ou seja, não se combate o erro com outra coisa a não ser com a verdade. A única coisa que remedia o erro é a verdade. Não tem outro remédio, outro antídoto para a ferida do erro, a não ser a verdade. Então essa é a primeira coisa. Não se combate o erro com outro erro. Não se combate o erro com outra filosofia. O que se combate-se o erro com a verdade. Sabe? Essa é a questão importante aqui. Mas com a relação da verdade com a consciência? Preste atenção que isso aqui é fantástico de Paulo. Muito importante, irmãos. Porque qual é a relação? A boa consciência é aquela que obedece aos ditames da palavra de Deus, na forma que o Espírito Santo aplica o coração. Uma boa consciência é alguém que está aplicando a verdade de Deus na vida. O que Paulo está dizendo aqui é interessante. Por quê? É a forma de dizer as coisas, ele poderia ser mais objetivo. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui é: ensine Timóteo e viva conforme a verdade. Duas formas de combater o erro: ensine, pregue a verdade e viva a verdade. John Wilson, ele chega a dizer que se quisermos promover o bem ou o bom nome da igreja e evitar seu descrédito, devemos ser cuidadosos em pregar ao nosso povo, tanto por meio de lábios, quanto através de nossa vida, de modo que a doutrina que pregamos de púlpito esteja em conformidade com as nossas conversas do dia a dia. Veja, Paulo está dizendo: combata o bom combate, e vou lhe dar as duas armas: a verdade, pregue o evangelho, a doutrina, ensine a verdade e somente a verdade, e ao mesmo instante Timóteo viva essa verdade. Mas qual é o ponto de Paulo? Qual é o ponto de Paulo? Nós estamos falando de judaizantes, que estavam no seio da igreja, com ensinos errados, levando as pessoas a pecarem.
Paulo, então, ele quer chamar a atenção para algo importante. Por quê? Porque verdade e boa consciência. Porque elas não se separam. Por quê? Porque assim como a verdadeira doutrina está atrelada à boa consciência, a falsa doutrina está atrelada a uma má consciência. Por quê? Porque visões incorretas da palavra de Deus levam a práticas incorretas. Então veja, um crente ignorante, que não lê as Escrituras, que não estuda, que não conhece a verdade, que é crente somente de visitar a igreja, que é crente somente de participar das atividades, mas não tem nenhuma relação com o conhecimento bíblico, naturalmente as práticas desses indivíduos serão práticas pecaminosas. Por quê? Porque ele não consegue aplicar, viver corretamente, se ele não conhece a Escritura, a lei de Deus. Então, se ele é ignorante, ele vive uma vida pecaminosa. Ai, pastor, não venha com meio termo. Não tem. Se você é um ignorante bíblico, você é um pecador ativo. Porque se você não conhece a lei de Deus, como é que você vai andar corretamente? O que é verdade se você não conhece a lei de Deus? É feito uma vez, fui cortar o cabelo com meu primo, e cheguei numa barbearia, o cara era da Assembleia de Zeus, e ele, quando me viu com a camisa do esporte, e ele uma certa vez tinha passado na frente da minha casa, no período de Páscoa, e ele me viu tomando uma taça de vinho, e ele chegou para mim e disse: quando é que tu vai te converter? Eu olhei para ele, eu disse: quando é que eu vou me converter? Sim, quando é que você vai se converter? Eu disse: rapaz, eu não estou entendendo isso aí. Eu não estou entendendo. Por que você está dizendo isso? Eu já presbiteriano, seminarista. Eu disse: eu não entendi. Não, porque eu passei na frente da casa do seu pai e você tomando uma taça de vinho. Eu disse: qual é o problema? Qual é o problema? Eu disse: as Escrituras não proíbem vinho. E comecei a argumentar com ele, para resumir a história. E ele tentando ali se defender. Eu disse assim, aí ele fez: o importante é seguir a lei de Deus. Eu disse: agora eu pego ele. Quando ele disse: o importante é seguir a lei de Deus, eu disse: agora eu pego ele. Isso numa barbearia, veja, eu tenho um problema de criar confusão em ambientes públicos. Eu disse: é seguir a lei de Deus? Pronto, então se é para seguir a lei de Deus, você vai ter que me explicar a lei de Deus. Se você está dizendo que eu pequei porque eu transgredi a lei, agora você vai explicar a lei. Primeiro mandamento, o que é que diz? Não lembro. Vou facilitar a tua vida. 10º mandamento. Eu não lembro. Vou facilitar mais ainda. 7º mandamento. Eu não tenho de memória não. Eu disse: rapaz, eu cheguei aqui na tua barbearia, tu não me desse a paz do Senhor, tu me tratasse como um descrente, me chamasse de ímpio, mandasse eu voltar para Jesus. Quando eu pergunto a tu sobre a lei de Deus, tu não sabes a lei de Deus. Me diz como é que tu aplica uma coisa na tua vida se tu nem conhece. Eu disse: quem não é crente aqui é tu. Tu é que és um ímpio. Porque quem não conhece a lei de Deus vive o caminho de impiedade. Porque o caminho dele é os caminhos que ele mesmo criou. Mas Paulo também está chamando uma coisa interessante aqui. Porque, veja, uma vida de pecado geralmente conduz as pessoas a falsas doutrinas. O que Paulo está querendo chamar a atenção de Timóteo, ainda que o ministro do Evangelho tenha uma doutrina correta, se ele viver uma vida de iniquidade, ele logo vai se apegar a uma falsa doutrina para justificar seus pecados. Paulo está chamando a atenção aqui: se Timóteo tiver uma boa teologia, mas ele tiver uma vida de iniquidade, uma hora ele vai querer, para abafar a sua boa consciência, pegar uma mentira para justificar os pecados. Vou dar um exemplo. Imagina aqui tratando, né? Dia do Senhor, dia do Senhor, dia do Senhor, dia do Senhor. Guarda o sábado, guarda o dia do Senhor, cuide do seu coração, venha cultuar a Deus de manhã, participe da escola dominical, no culto à noite. Aí alguém quer ser livre desse fardo do dia do Senhor. O que é que ele faz?
Aí ele está ouvindo o evangelho e a consciência dele está acusando. A boa consciência. O dia do Senhor, feito um irmão aqui da igreja, não vou dizer o nome dele, Alberto, por uma questão de ética, ele foi dar uma pedalada no dia do Senhor, aí ele disse que quando tropeçou numa pedra que foi metendo a cara no chão na beira do estrada, ele se lembrou de mim. Mas não é de mim não, é o evangelho, lembrou a ele. E aí o evangelho fica na boa consciência, dia do Senhor, guarda o sábado direito, olha, o domingo, acorde cedo, cuide logo, chegue no culto cedo, a consciência fica batendo. Aí o que é que ele faz? Ele não aguenta mais, ele vai procurar uma doutrina, uma igreja, para que ele possa quebrar o dia do Senhor, pagando propina à consciência dele. Ele vai começar a adaptar a teologia. Ah, pastor, mas Davi não adulterou, porque eu não posso adulterar? Ele começa a criar mecanismos teológicos para justificar os pecados deles. É natural. É natural. Ah, eu vou para tal igreja. Lá, conversando com o Paulo Brasil, ele disse que uma vez recebeu um casal da igreja dele, alguns anos atrás, e disse: pastor, nós estamos mudando de igreja. Ele disse: está mudando de igreja? Por quê? O que é que está faltando aqui? Não, pastor, tem tudo aqui. Pregação fiel e tal. Aí ele para mim: pastor Jonathan, o problema é que eles não se submetiam à autoridade da igreja com relação ao dia do Senhor. Eles não se submetiam. Era quase todo mês chamando a atenção deles por causa do dia do Senhor. Aí disse: não, pastor, é porque fica mais perto, aquela chama, mais perto da minha casa, minha mãe está lá, meu pai, né? A minha filha, o meu filho, né? Aí ele disse: eu sei onde isso vai parar, eu sei por que vocês estão querendo mudar de igreja, eu sei onde isso vai terminar. E eles pediram transferência e foram embora. O pastor disse: meu irmão, se você olhar as redes sociais deles, do casal, é praia, shopping, diversão no domingo, e a igreja que eles estão não incomoda eles. Eles estão bem. Eles conseguiram pagar propina à consciência com uma falsa doutrina. Aí, em vez de estarem recebendo os meios de graça no domingo, estão satisfazendo as necessidades da carne. Paulo está dizendo: Timóteo, não entre por esse caminho, porque se você não viver a doutrina, você vai cair no erro. Porque um pastor pervertido na iniquidade, ele vai abraçar todo tipo de heresia para justificar os seus pecados. Haverá sempre uma forma teológica. Você chega para o pastor e diz: pastor, seja mais, trate o erro. Ele: vamos amar mais, irmãos. Ele não vê a omissão dele como pecado. Aí ele cria logo um mandamento: vamos amar mais, vamos aceitar as pessoas como elas são. Quem sou eu para tratar dos pecados dos outros? Não é assim com o que é que ela... Veja, aplicando a vocês: pastor, meu filho, minha filha está namorando com um ímpio. O evangelho diz que sua filha vai ter como sogro Satanás, que seu filho vai ter como sogro Satanás. É isso que o evangelho diz. Pastor, mas ele é bom, é um cara bom, é um dono de casa. Veja, começa a criar os seus próprios mandamentos. É um cara bom. Não, como ele é um cara muito bom, ele é ímpio, mas ele é um cara muito bom na perspectiva dele, eu quero que ela case com ele, eu quero que ele case com ela. Em vez de dizer: minha filha, você está errada, você vai casar, mas não vai contar com a minha bênção, porque você está com desobediência diante de Deus, Senhor. Para anestesiar minha consciência, a consciência dela,
Aí eu digo, ele é bom. Ah, peraí, pastor. Moisés não casou com um etíope? Moisés não teve um relacionamento com o etíope? Abraão não teve com a escrava, com a egípcia? Quem sou eu? Pastor Timóteo, não entre nesse caminho não. Porque você vai ser conduzido ao pecado e vai criar leis para pecar. Então é a verdade, uma boa consciência. Pregue a verdade e viva a verdade. Não caia nesse erro. Não caia nesse erro. Por que isso? Porque, olha, eu amo o Evangelho, irmãos. Porque quando você vai entendendo o texto, você vê como o texto progride fantasticamente. Veja o verso 20. Veja a parte B do verso 19, melhor dizendo, e o 20. Veja. Mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns... Por que, Timóteo? A verdade e uma boa consciência. Porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, veja, irmãos, que imagem interessante, vieram a naufragar na fé. Veja, olha a mudança de imagem. Era um soldado, não era? Agora é um marinheiro. Por quê? Porque um bom marinheiro, ele não despreza o leme. Nesse caso, há uma boa consciência que é fruto do Evangelho. Mas Paulo disse, mas certos indivíduos abandonaram o leme. Qual a consequência de se abandonar o leme? Naufragaram na fé. Paulo está dizendo assim, irmãos, seja um ministro do Evangelho ou um cristão não ordenado, vivendo em pecado, e ainda que sua consciência o acuse, eles irão silenciando a voz da consciência até que mudam a doutrina para tornar seus pecados aceitos. Mas não percebem que isso é abandonar a verdade, e abandonar a verdade é desvio da fé. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Se você vive na iniquidade e ainda assim tem uma boa teologia, não vai mudar muito para você mudar sua teologia para justificar seus pecados e se afogar neles. E isso vai ser sua derrocada. Sabe por quê? Porque no dia do juízo, quando os seus inimigos se erguerem para lhe acusar, a sua consciência será a primeira a lhe acusar. Ela será a primeira a lhe denunciar. Por isso que eu digo, não adianta somente boa teologia, é preciso piedade também. Não é somente ouvir que eu tenho que guardar o dia do Senhor, é o que eu estou fazendo para guardar o dia do Senhor. Eu vejo. Tem gente que todo domingo chega atrasado no culto. Eu vejo como ele está aplicando a boa teologia. Eu vejo. Todo domingo chega atrasado no culto. É uma aplicação formidável. É um cuidado extremo com o dia do Senhor. Eu vejo como muitos amam o dia do Senhor, guardam o dia do Senhor, tem uma boa teologia, cochilando na hora da pregação. Por que estão cochilando? Passaram a noite onde? Descansaram bem, preocupados em ouvir o sermão no outro dia. Eu vejo o cuidado que tem. Vai chegar uma hora que você vai começar a ler um adventista, vai começar a ler um pragmático, um distorcido da vida, vai começar a dizer, não é bem assim. A gente pode, de vez em quando, fazer uma coisa, aí começa a adaptar. Até que uma igreja abre as portas, venha para cá. Aqui você pode quebrar deliberadamente, sem nenhum problema. Essa era a igreja que eu estava procurando. Agora eu me encontrei. Porque agora eu vou
Eu vou pecar e não vai ter ninguém, nem pregação, nem nada para dizer assim, se arrependa. Não vai ter mais ninguém, não vai ter mais um ministro do Evangelho fiel, sendo usado por Deus, dizendo, arrependa-se, agora eu vou viver tranquilo nos meus pecados. Aí, por que é necessário atentar para isso? Olha como Paulo fecha no verso 20. Ele vai citar 2 nomes, 2 indivíduos, que provavelmente eram mestres dos judaizantes. Olha o que Paulo diz. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Oh, que pastor mais bruto esse Paulo. Precisamos de inclusão. Precisamos acolher as pessoas, mesmo com os seus erros. Ele é marxista, pastor, mas o importante é que ele está na igreja. Ele vota em Lula, pastor, mas o importante é que ele... Vamos acolher. Ela é feminista, pastor. O importante é que ela está em nosso meio. Paulo diz, Timóteo, vocês viram? Você viu? Você conhece muito bem, né? Himeneu. Pastor, não cite o nome dos hereges, isso é falta de ética. Não cite. Tem gente que é tão imbecilizada que você às vezes quer falar por conjecturas, para ver se a pessoa capta, ela não consegue captar. Aí tem que dizer o nome mesmo. Tem que dizer o nome. Tem que falar o nome do indivíduo para ver se acorda. E às vezes nem acorda, porque é cegueira espiritual mesmo. Paulo disse, Timóteo, Himeneu e Alexandre, a gente vai ver esses indivíduos mais na frente, até problema com a doutrina da ressurreição tinham. Paulo disse, eu entreguei eles a Satanás. Não é interessante, não? Paulo não disse assim, eu coloquei ele no departamento de música, eu coloquei eles no departamento infantil, eu dei algum trabalho para eles da igreja, para ver se eles ocupavam a mente. Paulo disse, eu entreguei a Satanás. Vocês estão familiarizados com isso, né? Isso é disciplina eclesiástica. Eles foram excomungados da igreja, expulsos da igreja. E que coisa mais grave, não é? Que coisa mais grave. Porque heresia é coisa grave. Vida de impiedade é coisa grave. E coisas graves a gente trata com disciplina eclesiástica. Pecados públicos, heresias. Então, volto a dizer, por exemplo, se eu pegar nas redes sociais, seja lá o que for, defendendo o comunismo, eu só quero que printem a tela e mandem para mim, seja qualquer irmão aqui, de líder ao mais humilde. Se defender Lula, comunismo, socialismo e chegar a mim, fique certo, vai ter denúncia no conselho, pedido de disciplina. Se defender aborto, vai ter disciplina. Se vier com ideologia feminista, vai ter disciplina. Por quê? Porque o erro tem que ser tirado do meio da igreja. E quando não se resolve no embate pela verdade, a verdade tem que ser aplicada, tirando do seio da igreja aqueles pervertidos doutrinariamente. Comigo não tem negócio. Comigo não tem negócio. Vocês me conhecem muito bem. Sabe que eu não pastoreio por causa de salário. E nem estou preocupado com o número de membros. Eu estou preocupado é que a pureza da igreja seja mantida. Paulo disse, eu expulsei, entreguei a Satanás para ver, mas pastor, expulsar, aí onde está? Paulo fez isso para ver se eles se arrependiam. Não é uma atitude de desamor, não.
é para ver se, afligido por Satanás fora da igreja, eles reconhecem o caminho de perversão e de erro e voltam para o Evangelho. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, é o bom combate com a fé, com a boa consciência, para que você não siga o caminho de Himeneu e Alexandre. Para que você não siga. Porque sabe o que aconteceu com eles? Naufragaram na fé e eu entreguei a Satanás. Na tarefa do pastoreio, irmãos, é preciso ter coragem para expulsar aqueles que promovem o erro. Por isso que a disciplina eclesiástica precisa ser restaurada no seio da igreja, para pessoas que deliberadamente entram no caminho do erro. E Deus instituiu a disciplina para isso. Portanto, irmãos, o que Paulo está dizendo? É dever do pastor agir assim. Veja, irmãos, eu, às vezes, lendo o Evangelho, caminhando para o final, eu fico pensando, a vida do pastor seria muito mais tranquila sem essas ordens. Minha vida seria muito mais tranquila. Meus irmãos, não liguem, dia do Senhor. Vocês querem domingo que vem que a gente cancela os cultos, você ir para uma praiazinha? Fazer o seguinte, a gente vai se reunir domingo que vem na casa de Edson o dia todo, para tomar um banho de piscina, fazer um churrasco. Vamos, topam? Seria bom. Por que 2 cultos pela manhã? Por que não somente um culto? Por que não vivermos a sua história, a história de vocês? Um encontro na semana e no domingo de noite uma reunião, sermãozinho de 20, 30 minutos. Vocês pagam o meu salário, fica tudo ok. Eu continuo comprando meus livros, estudando, fazendo doutorado, teologia, vocês fazendo o que vocês bem entendem, e a gente se encontra 2 vezes na semana. Eu faço uma visitinha a vocês, tudo muito tranquilo. O que é que vocês acham? Vamos voltar? Ainda que vocês dissessem sim. Paulo está dizendo, não, Timóteo. Por quê? Porque são questões da alma, irmãos. São questões da alma. O erro, o desvio, a iniquidade envolvem questões da alma. Capítulo 1 termina dizendo, Timóteo, é guerra, esteja pronto, combata o bom combate. Uma igreja não deve esperar do seu ministro que ele seja maleável com essas questões. Uma igreja não pode escolher um ministro que silencia quando o erro domina a igreja, assedia a igreja. Ele deve ser o primeiro a se erguer contra todo tipo de erro. Paulo diz, não só isso, Timóteo, mas combata com a verdade. O pastor não é chamado para pregar outra coisa a não ser a verdade do Evangelho. Segundo, é de responsabilidade não só pregar o Evangelho, mas é de responsabilidade viver o Evangelho. Porque uma vida, ainda que prega a verdade, mas uma vida de iniquidade, vai com toda certeza levar o ministro a uma teologia de iniquidade. E qual é a consequência, Timóteo? Se você não atentar para essas coisas, é que você vai naufragar na fé. E deixa eu te dar um exemplo. Você conhece muito bem Himeneu e Alexandre. Eles naufragaram na fé. E eu entreguei a Satanás. Eles foram afastados da comunhão da igreja.
Não esqueça disso, Timóteo, porque senão vai acontecer com você a mesma coisa. Cuide, Timóteo, combata o bom combate com a verdade e com a boa consciência. Senhor, graças te damos, ó Deus. Te pedimos que o Senhor nos fortaleça para vivermos estas verdades, Senhor, que aqui foram pregadas, para a glória do teu nome, ó Deus. Aqueles que neste momento estão de coração rebeldes, ao ouvir esta verdade, Senhor, que o Senhor possa levá-los ao arrependimento. Aqueles que pouco se importaram com o que acabaram de ouvir, também, Senhor, leva-os ao arrependimento. Aquele, Senhor, que abriste o entendimento, descortinasse os olhos, agoa, Senhor, com teu espírito o coração, para que a semente da tua palavra possa gerar frutos. E, ó Deus, apesar de todas as dificuldades que vivemos, conserva os teus ministros, Senhor, fiéis, incansáveis, na batalha, ó Deus, pela verdade. Purifica nossas vidas, Senhor, para vivermos uma vida piedosa, santa, diante do Senhor. E nos dá força, ó Deus, para combater o erro com ousadia que só o Senhor pode dar. E quando estivermos cansados, Senhor, seja o nosso consolo. Seja o nosso consolo, Senhor. Nos fortalecendo. Em nome de Cristo. Amém. Cantemos ao